Vamos continuar então nossos exemplos de cálculo de campo elétrico usando a definição da lei de Gauss. Agora considerando mais uma vez a esfera maciça, só que não vamos considerar ρ uniforme ao longo de toda a esfera, mas sim um ρ variável, uma função descrevendo a distribuição de cargas. Então, dada uma esfera maciça carregada de raio A, como é o campo dentro e fora dela, como é de num ponto interno e num ponto externo, se a distribuição de cargas ρV, ou a densidade volumétrica de cargas ρV, for uma função do raio, por exemplo. Aqui eu poderia usar qualquer função descrevendo essa densidade volumétrica de cargas, tá? Eu coloquei aqui uma função relativamente simples que dá uma ideia do seguinte: quanto maior o raio, maior a densidade volumétrica de cargas. Então é como se tivesse mais carga distribuída na parte externa da esfera do que aqui no centro, tá? Esse é o significado dessa expressão. Então, assumindo essa condição, uma questão hipotética, tá? Não tem talvez um apelo tão prático, mas já vai servir para entendermos um pouco de como se calcula o campo em diferentes situações. Mesmo assim, tem uma simetria esférica, isso é importante porque senão não poderíamos utilizar a definição da lei de Gauss. Então, para R menor do que A, mais uma vez, precisamos igualar o fluxo com a carga total contida no interior da superfície gaussiana que passa pelo ponto onde nós queremos calcular o campo. Então, essa aqui é a nossa superfície gaussiana e a carga contida no interior dela, então, é essa. Temos, então, uma definição da superfície. E aqui, então, a carga no interior dessa superfície. Então, vamos lá, vamos ao nosso cálculo. Vocês vão ver que muitos desses cálculos são parecidos, né? dr na direção AR, nós vamos assumir conhecida a direção do campo aqui, então é dr na direção AR, fora também. Então, dr na direção AR, produto escalar, r ao quadrado, seno θ, d θ, d φ na direção AR. Então, esse é o lado esquerdo da igualdade, que calcula o fluxo elétrico. Do lado direito, a integral de volume ρV dV. ρV, r ao quadrado, seno θ, dr, d θ, d φ. Onde ρV é R. Então, ρV não é mais constante. Com isso, então, nós temos o lado esquerdo. O lado esquerdo não muda muito. Por quê? O lado esquerdo fica dr, r ao quadrado, seno θ, d θ, d φ. Do lado direito fica uma integral de volume de r ao cubo, seno θ, dr, d θ, d φ. R varia de 0 até um R qualquer, menor do que A, que vai ser o mesmo R utilizado para calcular a integral aqui. O mesmo R constante, desculpa, usado na integral do lado esquerdo. Então, R vai de 0 até um R qualquer, θ vai de 0 a π e φ vai de 0 a 2π. No lado esquerdo, θ de 0 a π e φ de 0 a 2π. Calculando então a área dessa superfície gaussiana. Lado esquerdo fica dr, r ao quadrado, menos cosseno θ de 0 a π, φ de 0 a 2π. Lado direito, aqui bastante atenção, porque agora temos uma integral de r ao cubo dr. Fica r na quarta sobre 4, de 0 até um r qualquer, menor do que A. Então, o lado direito vai ser a carga
contida no interior da superfície gaussiana. Aqui aparece então o integral de seno θ de θ, que é menos cosseno θ, e a integral de φ, que é φ. Então, lado esquerdo, já fazendo direto aqui o cálculo, né? Esse termo aqui tem o valor 2, aqui vai ser 2π, aqui também 2 e aqui 2π. Então fica dr vezes 4πr ao quadrado. Lado direito fica 4π r na quarta sobre 4. Então esse é o resultado do lado direito. Daqui nós podemos simplificar alguns termos, né? Aqui fica r ao quadrado, então dr é r ao quadrado sobre 4. E então nós podemos escrever d como sendo r ao quadrado sobre 4 na direção AR, coulomb por metro quadrado, o que também permite escrever a intensidade de campo elétrico E como sendo r ao quadrado sobre 4 ε0 na direção AR, volt por metro. Então aqui temos o cálculo também do campo elétrico dentro da esfera maciça carregada com ρV não mais uniforme, mas sim uma função de R. Então essa foi a expressão. ρV igual a R, dá uma ideia da distribuição de cargas. Então dentro da esfera temos um crescimento quadrático do campo. O campo cresce então de forma quadrática a partir do centro. No centro ele é zero. E para uma situação de cálculo de campo fora da esfera maciça, vamos repetir o procedimento. Então, dada a esfera de raio A, como é o campo, a densidade de fluxo elétrico, a intensidade de campo elétrico para um ponto fora, dada a simetria da distribuição de cargas, ρV igual a R, coulomb por metro cúbico, nós temos então condições de igualar, mais uma vez utilizando a lei de Gauss, igualar o fluxo elétrico que passa através da superfície gaussiana igual à carga total contida no interior da superfície. A questão agora é a seguinte: a carga total fica restrita à esfera maciça carregada. Então, por mais que a superfície gaussiana tenha esse raio R, a carga total é a carga contida aqui no interior, nessa superfície. Então, vamos lá, vamos ao nosso cálculo. Mais uma vez, lado esquerdo, dr na direção AR, produto escalar, r ao quadrado, seno θ, de θ de φ na direção AR. Lado direito, integral de volume do ρV, que é R, r ao quadrado, seno θ, dr de θ de φ. Do lado esquerdo, nós temos essa integral de superfície fechada, né? Onde dr é constante, r ao quadrado também é constante. Vou colocar aqui o passo a passo com θ variando de 0 a π e φ variando de 0 a 2π. Mas vocês já sabem que dr multiplica aqui a área da superfície gaussiana. Do lado direito fica r ao cubo, seno θ, dr de θ de φ, com r variando de 0 até a. Então, mais uma vez, atenção aqui, nesse ponto, r igual a é o limite da esfera carregada.
θ varia de 0 a π e φ varia de 0 a 2π. Então, do lado esquerdo fica dr, r ao quadrado, menos cosseno θ de 0 a π, φ de 0 a 2π. Esse aqui tem o resultado 2, esse resultado aqui é 2π. Do lado direito fica r na quarta sobre 4, de 0 até a, vezes menos cosseno θ de 0 a π, φ de 0 a 2π. Esse lado direito aqui é igual à carga total da esfera carregada. Então, olhando do lado esquerdo, dr vezes 4πr ao quadrado. Do lado direito é a carga total, que é igual a na quarta sobre 4 vezes 2 vezes 2π. Então, vezes 4π. Se quisermos simplificar, aqui nós conseguimos cancelar 4π, 4π, e dr fica então igual a na quarta sobre 4 vezes π, não, desculpa, π desaparece, π é cancelado aqui, dividido por r ao quadrado. Então, decaimento 1 sobre r ao quadrado, ou, se quiserem escrever em função da carga total, que é total sobre 4πr ao quadrado. Então, aqui temos expressão parecida com outras situações, né, de distribuição de cargas, ou igual a carga pontual. D é igual a na quarta sobre 4r ao quadrado na direção AR, ou também igual a Q total, que é a na quarta π, Coulomb, né? Sai aqui dessa expressão, Q total sobre 4πr ao quadrado na direção AR, Coulomb por metro quadrado. Então aqui vocês têm a expressão da densidade de fluxo elétrico para um ponto qualquer fora da esfera carregada. E daqui também sai a intensidade de campo elétrico, que é a na quarta sobre 4ε0r ao quadrado na direção AR, que é igual a Q total sobre 4π ε0r ao quadrado na direção AR, volt por metro. Então, temos o campo dentro e fora da esfera. Escrevendo o campo em função da distância do centro, módulo de D em função de R, dada aqui o limite da esfera, o crescimento é exponencial e dado por r ao quadrado sobre 4. Então, tem uma função exponencial, que é r ao quadrado sobre 4, definindo o crescimento do campo dentro da esfera. Fora da esfera, o decaimento é a na quarta sobre 4r ao quadrado. Então, o crescimento aqui é o decrescimento quadrático, né? 1 sobre r ao quadrado. Exatamente na superfície dessa esfera maciça carregada, quando r igual a, aqui fica a ao quadrado sobre 4. E aqui também, quando r igual a, tem um cancelamento, fica a ao quadrado sobre 4. Então, esse é o valor máximo da densidade de fluxo elétrico, exatamente na borda dessa esfera maciça carregada. Vamos analisar o que acontece dentro e fora, em termos da verificação do resultado, comparando então com o divergente de D. Para R menor do que A, nós temos um campo que cresce de maneira quadrática. Então, divergente de D é igual a 1 sobre R ao quadrado
derivada com relação a r, r ao quadrado vezes r ao quadrado sobre 4. Nós não precisamos dos outros termos aqui, porque os outros termos são zero. As derivadas com relação a θ e φ, nós não precisamos calcular. Então, isso é igual a 1 sobre r ao quadrado e aqui fica, então, derivada com relação a r de r na quarta sobre 4. Isso é igual a 4r ao cubo sobre 4. Então, o que acontece? Cancelamento aqui desses termos, cancela esse termo com aquele lá, sobra um r no numerador. Então, isso é igual a ρv, que é igual a r, o valor esperado para r menor do que a. Então, conferimos o resultado. Realmente, o divergente de D é igual a ρv no interior dessa esfera. Para r maior do que a, nós não precisaríamos nem calcular, porque toda a expressão descrita em termos de decréscimo ou escrita em função de 1 sobre r ao quadrado, no momento de calcularmos o seu divergente, acontece o cancelamento desses termos. Então, esse r ao quadrado que aparece pré-multiplicando lá da nossa expressão, da fórmula do divergente em coordenadas esféricas, acaba cancelando com esse outro termo. Então, aqui nós chegamos à conclusão que o divergente de D é zero. Então, para r maior do que a, divergente de D é zero, o valor também esperado. Então, mesmo que haja campo elétrico fora da esfera, o seu divergente é nulo, não tem mais linhas de campo crescendo a partir daquele ponto, não tem criação, não tem fonte de linhas de campo. Dentro da esfera, sim, dentro da esfera tem fonte de linhas de campo, e isso é função da densidade volumétrica de cargas. Então, vimos mais um caso onde nós não temos mais um ρv uniforme, sim um não uniforme, descrito por essa função escalar. E vimos que também nós podemos utilizar a lei de Gauss para calcular o campo dentro e fora dessa esfera. Algo que demandaria muito mais páginas de dedução caso nós fôssemos utilizar a lei de Coulomb.